Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News. Chegamos à edição número 150, meus amigos. E vamos que vamos, né? Vamos para mais e mais e mais. E nunca deixando a peteca cair, porque esse nosso time dificilmente deixa a gente sem notícias, né? E essa é uma semana, como eu falei para vocês no Shorts de ontem no YouTube, é uma semana que teve bastante notícia, bastante movimentação, bastante coisa interessante. É por isso que a gente está aqui para trazer para vocês tudo que foi a nossa semana, né? A semaninha do nosso time do coração. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like. Se vocês deixem o like, o YouTube entende que o vídeo é bom, recomenda para mais pessoas começam a fazer parte aqui da família Mile High Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal, porque tem muito conteúdo off-season, durante a temporada. Então, assim, você sempre vai ter algum conteúdo bem legal para você assistir. E deixe seu comentário. A gente gosta de interagir, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de trocar uma ideia com vocês. Então, me digam o que vocês estão achando no News, o que vocês acham do que a gente vai tratar aqui hoje no News, e vamos trocando essa ideia sempre de qualidade, tá bom, galera? Lembrar vocês também o que eu peço, né? Para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no X, no Instagram, no Facebook, na Twitch e no Spotify. E, obviamente, como eu falei, né, também estar inscrito, né, no nosso canal do YouTube. E, se possível, torne-se um membro do Mile High Brasil, né? Como eu falei para vocês há vários vídeos já, não temos mais o programa de apoiadores no Apoia-se, migramos tudo para o YouTube. Então, agora, se você gosta do trabalho do Mile High Brasil, se você gosta daquele conteúdo que a gente traz, o melhor conteúdo do Denver Broncos, 100% em português, torne-se um membro, né? E a partir daí, você escolhe, tem 3 tipos de planos para você escolher: o plano de Mary Thomas, o plano de John Elway e o plano Peyton Manning. Você escolhe aquele que mais se adequa às suas características, aquele que mais se adequa às suas condições, e você torne-se um membro e vem fazer parte da comunidade do Mile High Brasil, clube de membros do Mile High Brasil. Isso ajuda bastante o Mile High Brasil a continuar aí trazendo conteúdo de qualidade para vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos para nossa semana, que nossa semana é relativamente bem movimentada, né? Eu não vou falar do que o Russell Wilson falou no final de semana, a entrevista que ele deu em um podcast, mas é o mesmo de sempre, né? Ele disse que foi ameaçado colocarem no banco pós vitória contra o Kansas City Chiefs, né? E aquelas coisas que a gente já ouviu falar naquele final de temporada ali do Denver Broncos. Eu vou me focar mais realmente o que aconteceu a partir de segunda-feira, certo? E quem falou com a mídia, né, nesta terça-feira foi o nosso head coach Sean Payton, né? Primeiro ele e depois o nosso general manager George Paton. O Sean Payton disse que espera saber do futuro de Russell Wilson nas próximas 2 semanas, e quando questionado sobre encontrar uma solução na posição de quarterback, assim respondeu: é bom que façamos isso, é vital. Nosso head coach disse que a primeira impressão de um quarterback é importante, e assim falou sobre avaliar quarterbacks nesta off-season. Eu acho que nós seremos muito bons nisso, e de certo modo nós estamos satisfeitos que muitas pessoas não são. Peyton, ainda comentando sobre quarterbacks, disse que em algum momento os times irão fazer você vencer pelo pocket, e referenciou um meme de um rapaz com uma camisa com vários nomes de quarterbacks que passaram pelos Broncos após o Peyton Manning, e estes nomes estão todos riscados. Nosso head coach assim falou. Abre aspas. Nosso trabalho é assegurar que este próximo, se referindo ao próximo quarterback, não tenha uma linha sobre ele, uma linha sobre o nome dele, né? O Sean Payton ainda disse que precisão é importante para um quarterback, e quando perguntado o que é importante em avaliar quarterbacks jovens, disse que é o quão rapidamente eles conseguem processar a informação. Ele ainda fez enormes elogios ao nosso wide receiver Marvin Mims, dizendo que acha que a única coisa que parou o progresso do Mims como recebedor foi a própria comissão técnica, né? Foram eles mesmos. Disse que acha que veremos muito crescimento com este jogador e que ele é duro, consegue correr
e que eles estão certamente animados de tê-lo no time. Ainda falando sobre o Mims, o Peyton disse que ele nunca decepcionou quando eles montaram uma jogada para ele. Abre aspas. Toda vez que a gente meio que colocava o nome dele em certa jogada, Toda vez que a gente meio que colocava o nome dele em certa jogada, ele não decepcionou. Seu progresso foi impedido um pouco mais pela profundidade do grupo e o que nós conseguimos fazer, e algumas vezes tentando equilibrar isso. Eu acho que nós veremos isso expandir. Ele ainda comentou sobre o nosso novo treinador de defensive backs, né, o Jim Leonard, dizendo que ele tem um teto alto como treinador e é extremamente inteligente. E aqui está a foto, né, do meme que viralizou nas redes sociais, ao qual o nosso head coach se referiu. Né? A gente tem os nomes de todos os quarterbacks pós-Peyton Manning, todos riscados. Seaman, Lynch, Osweiler, Keenan, né, Flacco, Ripien, Bridgewater, Locke, o próprio Russell Wilson, né? Tem até o Kendall Hinton ali na manga, né? E o que mais deixa a gente com a quase certeza de que Russell Wilson não será o quarterback dos Broncos este ano é quando ele falou nessa frase, né, no finalzinho, ó, o nosso trabalho é garantir que o próximo não tenha uma linha sobre o nome dele, né? Então, o próximo, the next one, né? This next one. Então, este próximo eu acho que ficou meio claro, né? Baseado na entrevista do Sean Payton, eu acho que para mim ficou claro que o Russell Wilson não será o quarterback do Denver Broncos em 2024, que ele vai ser cortado. Ele, do jeito que ele falava dos quarterbacks, o que ele busca num quarterback, como ele falou dessa questão do meme da camiseta, ele falando this next one, este próximo, né? Ou seja, ele não tá falando de um cara que tá no time, né? E também o que me deixa até um pouco, eu não vou dizer surpreso, porque ele é um cara de bastante, que ele se acha bastante, né, o Sean Payton, mas essa declaração dele, que falou o seguinte, eu acho que nós seremos muito bons no sentido de avaliar quarterbacks, e de certo modo nós estamos satisfeitos que muitas pessoas não são. Então, assim, eu acho assim, ele, como eu falei no vídeo passado, já comentei com algumas pessoas, ele não achou o Russell Wilson bom o suficiente para o ataque dele. E é um direito dele como head coach, a gente concordando ou não. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca literalmente o dele na reta, ainda mais com uma declaração dessa, dizendo que nós somos muito bons em avaliar quarterbacks e outros times não são. Só que uma coisa assim é meio contraditória, porque o Sean Payton nunca teve que avaliar um quarterback para selecionar como calouro, né? Ele tinha o Drew Brees não foi selecionado por ele, né, em draft. Então, assim, nunca selecionou um quarterback no draft, né? Então, esperamos, né, que ele tome a decisão certa caso o caminho seja de selecionar um quarterback no draft, né? Mas foram boas declarações, eu acho que eles só não formalizaram ainda a dispensa do Russell Wilson por alguns motivos internos. Talvez eles querem esperar abrir a free agency também para o Russell Wilson não ter tempo de assinar de imediato com algum time, meio que uma vingancinha. Ou eles estão, às vezes, tentando ainda costurar com algum time, quem sabe uma troca, o que eu acho bem difícil alguém aceitar aquele contrato pesado do Russell Wilson. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que pelas declarações ficou bem claro que ou na próxima semana, ou como o próprio head coach falou, nas próximas 2 semanas, ou na próxima, ou na outra, a gente já vai saber oficialmente essa notícia que eu acho que desde aquele jogo que ele foi para o banco, que foi pré-jogo dos Chargers, eu acho que é a lógica que vai acontecer, que é ele ser dispensado. Quem também falou com a imprensa foi o nosso general manager, né, o George Paton. O George Paton deu boas declarações também. Ele disse que os Broncos têm que ser mais consistentes e parar a corrida melhor. Né? Disse que espera assinar um novo contrato com o Cushenberry, mas que também gosta dos backups Luke Wattenberg e Alex Forsythe. Disse que o aumento do salary cap dá aos Broncos mais flexibilidade, seguindo adiante, e respondeu sobre o Russell Wilson continuar dizendo que os Broncos ameaçaram colocá-lo no banco. Assim falou. Abre aspas.
Nós seguimos adiante. Tudo que nós fizemos foi honesto. Quando perguntado sobre J.J. McCarthy, né, o quarterback de Michigan, que tem sido ligado aos Broncos, o Peyton respondeu que ele é um bom jogador, como muitos outros quarterbacks no draft. Disse que os Broncos se encontrariam com o J.J. na terça à noite. O George Paton acredita que o Drew Sanders provavelmente vai acabar como edge, mas gosta da sua versatilidade. Nós nos sentimos bem em relação ao Drew seguindo adiante. Foi realista ao dizer que seria difícil subir para a posição número 1 do draft e que os Broncos têm notas altas entre 12 a 15 jogadores no draft. Quando questionado sobre pegar a opção de quinto ano do Pat Surtain, o Paton disse que a decisão está muito próxima e que é uma das decisões mais fáceis que eles irão tomar. Sobre o plano do time na Free Agency, o Paton disse que o time será estratégico e que não serão tão agressivos como foram no ano passado. Quando questionado sobre quais são as prioridades do time fora quarterback, o Paton disse que não queria dar para a mídia todas as nossas necessidades, mas que precisamos solidificar a posição de tight end. Falou que o Greg Dulcich tem ficado machucado e que nós precisamos de uma arma no meio do campo, e que sentiu que nós sentimos falta disso. Quando questionado sobre trocar jogadores por escolhas do draft, o George Paton disse o seguinte: você olha os contratos que nós temos, nós, nos jogadores, alguns dos veteranos que nós temos, e alguns que fazem mais sentido do que outros. Você não quer hipotecar o futuro, então alguns você não tem que hipotecar tanto. Realmente, é o jogador, é a juventude. Você sente que eles estarão aqui por um tempo? Esses é os quais você provavelmente vai conversar, e eu não tenho certeza que nós faremos isso ou não, mas nós temos essa flexibilidade, né? Sobre a situação de quarterback, o Paton assim falou: é a posição mais importante nos esportes, então é importante, seja internamente. É por isso que isso tem demorado tanto. Não vai acontecer da noite para o dia. Nossa decisão é muito importante. Mas se você for draftar um, é obviamente muito difícil. Nós colocaremos muito tempo nisso, como nós fazemos em cada posição. Parece que há mais erros em quarterbacks, especialmente na primeira rodada. E o Mike Cleese reportou já nesta quarta-feira que, além de J.J. McCarthy, os Broncos tinham entrevista marcada com Bo Nix e Michael Penix na quarta-feira, e que se reuniria com muitos quarterbacks esta semana, incluindo o quarterback de Tulane, Michael Pratt. Boa entrevista, né, do George Paton também. Bastante interessante isso que ele fala sobre a transição do Drew Sanders para Edge, que é o que provavelmente vai acontecer. Eu não concordo com isso, mas isso é uma decisão da comissão técnica junto com o atleta, né? Eu não acho inteligente, mas ok. Falou da questão de querer fazer a extensão com o Cushenberry, eu acho improvável, né? Tanto que ele fala bastante do Alex Forsythe e do Luke Wattenberg, então eu acho que eles vão pelo caminho dos calouros para a posição de center, um dos dois. E o Cushenberry vai render, talvez, no futuro, uma compensatória para a gente. Achei legal o jeito que ele tratou a questão do Russell Wilson para a mídia, porque ele poderia ter se estendido e falou: a gente já seguiu adiante, página virada, tudo que fizemos foi de boa fé, foi de forma honesta. Então, muito bom. Não caiu na casca de banana do pessoal que perguntou sobre o J.J. McCarthy, falou que ele gosta, que tem muitos quarterbacks bons no draft, né? Foi realista, dificuldade de subir para 1, até porque a gente tem poucos ativos para fazer isso, né? A opção de pegar o quinto ano do Pat Surtain, para mim, está mais claro do que nunca, que eles irão pegar o quinto ano do Pat Surtain, né? E achei bem legal o que ele falou sobre a need de ter um tight end, uma arma no meio do campo. Realmente era para ser o Greg Dulcich, mas ele vive no departamento médico, infelizmente, né? E sobre essa questão de ser estratégico na free agency, é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente não vai assinar muitos atletas e não vão participar dessa primeira onda da free agency, até porque a gente fez isso ano passado, a gente tem poucos ativos, né, poucos recursos, mas eu acho que realmente teremos contratações, e é o que ele falou, tem que ser estratégico, né, você pegar aquele jogador de forma específica para a necessidade do seu time, né. Achei legal a forma de avaliação dos quarterbacks, que ele falou, e também a questão de você pensar na montagem de um time, em você reestruturar um contrato, você trocar um jogador, o quanto isso é avaliado, né? O jogador vai ficar aqui muito tempo, ou não, e por aí vai.
Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vamos ter cortes, eu acho que vamos ter reestruturações, e acredito, inclusive, que vamos ter renovações. Eu vejo o time renovando com o Justin Simmons por um longo período para baixar o cap hit. Cortland Sutton, não sei. Garrett Bowles também não sei, depende muito do que eles enxergam. Mas eu, Thiago, renovaria com o Bowles e o Simmons, baixaria o cap hit para essa temporada, que eu jogaria mais para frente. Até porque são jogadores bons nas posições deles, e é muito difícil você achar jogadores bons nestas posições, ainda mais solidificados, né? Apesar de o Garrett Bowles ter tido muitos baixos, né, mais baixos do que altos, ele vem ali uns 2, 3, 4 anos ali, uma sequência muito boa, né? Não vou dizer muito boa, mas uma sequência regular, acima da média, né? Então, eu acho que não seria inteligente perder ele, a não ser que no draft eles queiram pegar um novo left tackle na posição 12, né? E aí, né, vamos lá, na quarta-feira, a NFLPA soltou o resultado anual das pesquisas de satisfação feita com os atletas de cada time. Os Broncos ficaram na posição 16 de 32, mas, né, é importante lembrar que o time vai construir um novo CT, o que vai ajudar a melhorar esses pontos criticados pelos atletas, como o tamanho do vestiário. Um destaque bacana é que o grupo de propriedade Walton Penner recebeu nota A quinta melhor, 9,6 de 10 jogadores, considerando a disposição deles de investir nas instalações. O pior nosso foi o tratamento com as famílias, né? Segundo os atletas, não tem uma suíte, né? Um lugar específico para acomodar as famílias, né? E o vestiário, como eu já falei, que é uma questão que eles já estão tratando, que vai ter um novo treinamento que vai ter um vestiário bem bacana. E o condicionamento físico, né, os técnicos de condicionamento físico, né, de preparo físico. Interessante que quando era o preparador físico anterior que causou muitas lesões, o pessoal gostava. Né? Então, não sei, acho que eles não gostam de ficar saudável, acho que eles não gostam de ir a campo. Né? Enquanto era o açougueiro anterior, o pessoal adorava. Eu não consigo entender. O time teve menos lesões e os caras estão reclamando. Né? Mas ok. Head Coach Ownership, a gente tirou A, o que é muito importante, mostra que estamos num direcionamento aparentemente certo. Nesta quinta-feira, o Mike Lees reportou que os Broncos tinham mais 6 entrevistas formais sobrando e que eles fariam nesta quinta, sendo a maioria com jogadores de linha ofensiva. Andrew Mason reportou que os Broncos se encontraram com Brock Bowers, e Mike Lees reportou que o tarente Ben Sinnott, de Kansas State, disse que teve conversas extensas com os Broncos no Senior Bowl. Ryan Edwards reportou que os Broncos se encontraram com o cornerback de Alabama, Terrion Arnold, que disse que amaria a oportunidade de jogar do lado oposto, né, de Pat Surtain, a quem chamou de o melhor cornerback na NFL. Também nessa quinta-feira, o Mike Lees reportou, né, colocou uma reportagem, né, que os Broncos encontraram todos os quarterbacks, inclusive os top 3, né, o Caleb Williams, o Jaden Daniels, Drake May, e também se encontraram com J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr., Michael Pratt, Spencer Rattler, né? Então, todos os quarterbacks ali, ó, se a gente for contar, Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr., Michael Pratt e Spencer Rattler. 8 quarterbacks. O Denver Broncos fez a sua lição de casa, falou com 8 quarterbacks. Tanto os quarterbacks previstos para sair ali no top 2, top 3, quanto quarterbacks previstos para sair na segunda, na terceira rodada, na quarta rodada, como é o caso, por exemplo, do Michael Pratt e do Spencer Rattler. Também nessa quinta-feira, o Zach Simmons reportou que os Broncos promoveram, né, Jamar Cain para o cargo de técnico de linha defensiva, né, que estava vago desde que o Riley Dixon tinha ido embora para os Vikings, né? Ele era o especialista em pass rush, né, o técnico especialista em pass rush do Denver Broncos. Em 2002 ele foi técnico de DL de LSU. E no dia de hoje tivemos várias entrevistas de vários prospectos aí de quarterback, e eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês o que cada um falou. Ryan Edwards reportou que o J.J. McCarthy falou que se encontrou com os Broncos, que a reunião foi muito boa, né? Awesome, né? Foi excelente. E ele adoraria
jogar pelo Sean Payton, né? O Jayden Daniels, né, também falou com a mídia e disse que se encontrou com o Denver Broncos, que a reunião foi boa, né, que foi ótimo conversar, né, com o Sean Payton e o seu staff. O DJ McCarthy ainda falou, né, que eles discutiram tape de jogo, né, com o Sean Payton, com o Joe Lombardi, nosso coordenador ofensivo, e também o quarterback coach, o Davis Webb. Ele falou que ele admirou a energia do Payton durante a reunião. O Drake May disse que se encontrou com os Broncos, com o Sean Payton e com o nosso quarterback coach, o Webb, né, e falou que foi muito bom, foi ótimo. Disse que gostou das conversas que tiveram entre eles e destacou, né, que seria ótimo, seria muito bom jogar com o ex-jogador ali da universidade onde o Drake May joga, que é o Javonte Williams, né, o nosso running back. O quarterback de Washington, Michael Penix Jr., disse que se encontrou com os Broncos, né, e que a reunião com os Broncos foi diferente das outras que ele teve no Combine, né. Disse que os Broncos perguntaram questões difíceis, né, e trouxeram várias jogadas ruins que ele fez, né, para talvez ver como ele iria reagir, né? E o quarterback Spencer Rattler disse que se orgulha de ter um processamento rápido e pensar, né, rápida, e acha que jogar em vários tipos de ataque no college ajudou ele a estar pronto para a NFL. Ele disse que teve a impressão que o Sean Payton gostou do filme dele, e as conversas com os Broncos foram ótimas, né? É basicamente isso, né? Não dá para saber quem é o favorito de Sean Payton, sequer se há um favorito do Sean Payton, né? Quem ele tá mirando, quem ele não tá mirando. A mídia diz que é o J.J. McCarthy, né? A gente não dá para saber se ele gosta de um, de outro. O declarado, que a gente sabia quando ele era analista da Fox, era o Caleb Williams, mas sejamos realistas, Caleb Williams não vai acontecer, ele vai ser escolhido pelo Chicago Bears. A gente não tem nem recurso para subir para pick 1, né? Eu não faço ideia o que o Sean Payton vai fazer, se ele gosta de McCarthy, se ele gosta de um Bo Nix. Eu acho que a cara dele são dois quarterbacks nesse draft. É o Bo Nix e o J.J. McCarthy. É a cara dele, é o cara que fica ali no pocket, né? Eu não vejo ele se interessando pelo Jayden Daniels. Drake May talvez, mas o Drake May teria que subir muito, talvez, para pegar ele, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que ele tome a decisão certa. Afinal de contas, ele decidiu que o quarterback que lá estava não era bom o suficiente para o seu ataque. Então vamos torcer para ele tomar a decisão certa e colocar esse quarterback calouro, caso seja draftado, para jogar bem e fazer esse ataque rodar, né? O ataque como ele imagina, né? Aquela peça que ele vai ter que escolher a dedo para executar aquilo que ele pensa como ataque, né? Basicamente é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa, né? Como eu falei ontem, mas bem interessante, né? Lembrar mais uma vez que eu peço a vocês, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no YouTube, seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch e no Spotify. E, se possível, torne-se um membro, né, do Mile High Brasil. Tem 3 tipos de planos lá para você escolher aquele que melhor se adequa às suas condições. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, né? Como eu disse para vocês, bem bacanas entrevistas. Já temos pelo menos uma noção, né, do que aconteceu, né, do que vai acontecer, na verdade. Ou seja, é bem claro que o Sean Payton vai e o Denver Broncos vai cortar o Russell Wilson e que eles estão estudando, analisando, conversando bastante com esses prospectos, porque eles estão fazendo a lição de casa, porque provavelmente o Denver Broncos vai escolher um quarterback, seja na 12, seja na terceira rodada, seja na quarta rodada, seja descendo, seja trocando algum jogador e pegando uma segunda rodada, mas eu acho, meu palpite, é que o Denver Broncos vai escolher algum quarterback neste draft.
Vamos torcer para ser um quarterback bom e que ele renda, né? Tem gente que não gosta do Bo Nix, tem gente que não gosta do J.J. McCarthy, tem gente que não gosta do Drake May, tem gente que não gosta do Jalen Daniels. Vamos torcer para aquele que eles escolherem que pelo menos dê certo para a gente acabar essa sina de toda hora, como o Sean Payton falou, um nominho riscado na camisa do Denver Broncos, né? Vamos torcer para pelo menos esse quarterback chegar e ficar, né? É isso, meus amigos. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e Go Broncos. Valeu, galera. Falou.